Nem tudo que num primeiro momento parece ruim, de fato é ruim. Quando nós lemos isso na semana passada no livro de Hebreus, Hebreus vai dizer que ninguém, ao ser disciplinado no momento que está sendo disciplinado, vai achar esse momento prazeroso. Ele vai achar extremamente ruim, é doloroso ser disciplinado pelo Senhor. Ninguém gosta de passar. Mas aí o mesmo texto diz que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, o primeiro momento é doloroso, mas depois esse momento gera vida e gera paz. Então nós precisamos tentar olhar para a situação de pontos de vista diferentes. Ou seja, a nossa opinião vai depender da visão e da perspectiva pela qual nós estamos olhando para a situação. Então, dependendo do lugar que eu estou e olhando para a situação, eu vou ter uma percepção. Mas, às vezes, o que eu preciso é mudar um pouco a direção do meu olhar, para que eu consiga perceber que aquilo que eu achava que era um problema, ou aquilo que eu estava achando que era maior do que eu, aquilo que eu estava achando e determinando que era mais um problema, e até quando? E aí eu vou mudar um pouco o meu foco e eu vou perceber que não é mais um problema, e eu vou perceber que com essa situação Deus está forjando algo em mim, que se não fosse esse problema, eu não poderia ser forjado. Então, às vezes, o que nós precisamos para entender o porquê é mudar o nosso foco. Porque quando nós focamos demais o problema, e nós falamos isso, se não me engano foi na célula quinta-feira, o povo de Israel focou tanto o gigante, que eles sabiam dizer o peso da arma, sabiam dizer o tamanho exato do homem, como que pesava toda a armadura dele, a espada, sabia dizer tudo do homem, de tanto que ficaram focados no problema. E aí chega alguém com uma visão diferente, olha para ele e consegue ver o que ninguém viu. E ninguém sabe como ele viu, mas ele sabia que ao olhar para aquele homem ele era incircunciso. Ele teve uma visão que ninguém teve, porque ele olhou de uma forma diferente. Então ele enfrentou aquele homem. Às vezes o que nós precisamos para entender é o que o Tiago fala assim, olha, você precisa ter bastante alegria ao passar por provações. E aí a gente, quando lê esse texto, eu particularmente, quando estou de cara com um texto como esse, eu começo a me perguntar como é possível a Bíblia dizer para mim que quando eu estou passando por provação, eu deveria estar extremamente feliz. Saber que eu estou num momento de maior dificuldade, num momento que eu nunca enfrentei antes, que eu não sei o que eu vou fazer. E aí a Bíblia está dizendo que eu tenho que olhar para esse problema e ficar feliz. E aí ele vai dizer, cara, se você olhar para o problema em si, assim como Hebreus está dizendo, se você olhar para o momento em si, e se você não tirar os seus olhos, não mudar o seu foco, não olhar por outro ângulo e conseguir entender o propósito pelo qual essa situação está acontecendo, você vai sofrer. E vai sofrer sem necessidade alguma. Porque aquilo que nesse momento parece ruim, na verdade não é ruim de fato. Você só está olhando como quem está dentro do olho do furacão. O que você precisa às vezes é pedir ao Senhor, Pai, ou amplia a minha visão, muda o meu foco, me faça perceber de um ângulo que eu ainda não percebi. Por exemplo, quando Jó chega no final da sua provação, vamos dizer assim, ele vira e diz, olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então ele chega no final e ele consegue ter uma percepção diferente. Ele consegue olhar para trás e entender e achar um propósito no porquê daquilo tudo. E ele consegue entender, cara, eu passei tudo isso e agora eu posso dizer, eu verdadeiramente conheço o Senhor. Agora não é apenas uma história que me foi contada, agora não é apenas um relacionamento à distância, não, agora é algo mais próximo, agora é algo mais íntimo. O que Jó fez foi olhar de uma perspectiva diferente. Então nós, talvez no momento, nós não conseguimos perceber o porquê. Nós não conseguimos entender isso. E mesmo sem entender, irmãos, a gente precisa nos submeter àquilo que Deus está fazendo. E a gente precisa pedir ao Senhor, Pai, eu não estou suportando, então me faça ver lá na frente. Deixe-me entender o propósito, deixe-me ver qual é o propósito dessa situação. Porque às vezes, irmãos, nós pedimos e nós oramos para que o Senhor nos tire de situações que Ele preparou para nós, para que nós crescêssemos. E nós estamos pedindo ao Senhor para deixar de cumprir a vontade dele na nossa vida. E aí depois a gente perde tempo orando, falando, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas toda vez que ele começa a fazer a vontade dele na nossa vida, a gente pede, Senhor, me tira dessa.
Na verdade, a gente só precisa, às vezes, mudar o nosso foco, irmãos. A gente precisa mudar um pouco de lugar. A gente precisa focar em lugar diferente para a gente conseguir compreender. E mesmo que a gente não compreenda no primeiro momento por causa da dor, a gente pelo menos vai conseguir suportar, sabendo que há um propósito de Deus. Então, quando nós conseguimos olhar para o propósito pelo qual nós estamos passando, pelo que estamos passando, isso nos mantém firmes. E é disso que nós precisamos.